Olá, bem-vindos a mais um Guitarrices e hoje estamos no Mutex, em Cebolais de Cima, Retacho. Estamos com o Rui Poço, guitarrista, estudante ainda, neste momento em mestrado e atualmente professor do curso de guitarra portuguesa no Conservatório de Castelo Branco. Rui, explica-me como é que começas a tocar este instrumento, mas numa primeira fase quero saber a tua idade, de onde és e depois sim fala-nos um bocadinho da tua história com esta guitarra. Desde já obrigado, Ricardo. Rui Poço, 22 anos, sou natural daqui do Retacho, Castelo Branco, e foi muito engraçado como comecei a tocar guitarra portuguesa. Surgiu devido que eu tocava trompete e frequentei o conservatório, e na altura houve um grupo de música tradicional portuguesa chamado Quintarolas, onde me convidaram para eu fazer parte do lançamento do CD à Casa de Artes de Vila Velha de Ródão. Como trompetista? Como trompetista. No entanto, a gente toca o concerto. Quando deixo, no final do concerto, tenho o mestre Custódio Castelo, no camarim. Em que ano, Rui? Desculpa. Em 2014. 2014. Não foi assim há tanto tempo. Não foi assim há tanto tempo. E tenho o mestre Custódio Castelo no final do concerto a perguntar-me, como é que eu me chamava, quantos anos tinha, o que é que eu fazia da minha vida. Tinha acabado o 12º e o meu objetivo, sempre com a música na minha vida, mas nunca pensando que seria mesmo o que eu ia fazer da minha vida, era a música. E tinha-lhe dito, acabei agora o 12º, vou concorrer para a GNR. E na altura, vais concorrer para a GNR? E aquilo foi muito engraçado, na altura ele disse logo, não, tu vais ser guitarrista, vais tocar guitarra portuguesa. Portanto, ele naquele momento percebeu logo que tinhas todo um potencial para música e guitarrista, não é? Talvez. E acima de tudo, discípulo dele, não é? Que isso também é muito importante. Sim, claro que sim. Ele começou esse lançamento desse disco, abriu o lançamento, fez a abertura e depois eu fui convidado também pelo meio. E essa conversa decorre no final e foi super interessante como é que essa conversa surge no final daquilo tudo e depois de ter frequentado vários géneros. Fui vocalista de bandas de rock em bares, fiz um trajeto também em trompete no conservatório, onde frequentei várias orquestras sinfónicas, orquestra de sopros. Depois venho parar, sim, ao que realmente me identifico e que disse, no dia em que o Custódio me pôs esta guitarra nas mãos e que disse, tu vais ser guitarrista, eu aí percebi o porquê da minha vida ir passar pela música e passar por ser guitarrista. Acabou por te quase afunilar para este instrumento e para as mãos do mestre Custódio Castelo. Sem dúvida que sim. Foi um abrir de olhos e diz assim, ok, tu dás para a música. E é o que eu costumo dizer muitas vezes, todas as pessoas nascem com um porquê e com um destino traçado. E talvez tantos instrumentos e tanta arte que existe, nós servimos para alguma coisa e nós, em tantos instrumentos, nós se calhar temos aquele instrumento que nos identifica. Eu fui vocalista, toquei trompete, toquei percussão, onde tudo começou, com 6 ou 7 anos fiz o primeiro concerto. E na altura eu dizia assim, ok, em trompete eu gosto de tocar trompete, eu sou trompetista, eu gosto de cantar, sou vocalista. Mas não me via a fazer disto vida. Eu sou vocalista de uma banda. E quando o Custódio me deu uma guitarra para as mãos e passado uma semana estava a ter aula na casa dele, eu aí percebi que era isto realmente que eu queria fazer da vida. Nos primeiros acordes, na primeira posição que fiz, disse assim, bem, é isto, é aqui que é o meu caminho. Exatamente. Só não o tinha descoberto. É este o teu instrumento principal. Não deixa de ser enriquecedor e eu conhecendo também o teu trabalho e o teu percurso até aqui, eu que estou de fora considero que foi muito importante para ti enquanto músico nessas variantes todas para que tu absorvesses essas influências e começasses a compor no estilo que tu compões, não é? Que é algo bastante... é rico, não é? Tem influência do fado, mas vais beber, claramente vais buscar sonoridades e influências a outros sítios. Eu acho que é sempre importante para todos os músicos experimentarem pelo menos um outro instrumento diferente ou saírem da sua zona de conforto, irem por outros estilos. E eu gosto particularmente do teu trabalho porque nota-se que essa tua vivência musical está implícita no teu trabalho. Obrigado. Fala-me um bocadinho de como vais parar ao conservatório enquanto professor. Isto foi engraçado. Eu estou na ESART a fazer a licenciatura. No último ano, no 3º ano, portanto, o ano passado, vou fazer o estágio, que nós temos, tu sabes perfeitamente, aquele estágio de cor, com o mestre Gonçalo Lourenço. Vamos fazer o conservatório, vamos fazer o concerto no conservatório. É super engraçado que eu ando no conservatório, tocar trompete. Exato.
Na altura foi Bom filho à casa está. exatamente. Eu deixo até à sala de direção para cumprimentar pronto, pessoas que são muito queridas desde a altura e o diretor do conservatório na altura pronto, disse logo que estávamos a pensar em abrir uns cursos livres e agora olhei para ti e tu és a pessoa indicada. Eu pronto, claro que sim, mas para o que é que posso ajudar? Pronto, olha, abrir o curso em guitarra portuguesa. Pá, seria acho que muito para mim gratificante, como tu disseste bem, Bom Filho à Casa Torna é especial. Quando a gente faz um percurso todo, passado uns anos, nós pronto, seguimos a vida, depois voltamos a casa. Enquanto e professor, isto acontece assim. E pronto, e estar a ensinar guitarra aos filhos daquelas pessoas que na altura se calhar eram nossos professores. Pá, foi quando me fizeram o convite, aceitei com muito gosto. E por acaso, tenho essa curiosidade, tu agora enquanto professor, qual é que é a tua opinião relativamente à aceitação deste instrumento das pessoas à tua volta? Eu acho que a guitarra portuguesa é preciso ser olhada como um instrumento igual aos outros. Como um instrumento diferente, mas igual aos outros. E com isto eu quero dizer o quê? Eu acho que a guitarra portuguesa é um instrumento que serve para tão diversificado que nós conseguimos ir daqui até ao outro lado do mundo e este instrumento conseguir tocar nas pessoas. Este instrumento é nosso, este instrumento é português e significa muito este sangrar de um povo, este falar de um povo, este sentimento de um povo, este povo lusitano que tanto conquistou e tanto batalhou. E isto acho que é uma das maiores conquistas, é nós termos um instrumento com o nome do nosso país, guitarra portuguesa. E fazer perceber isso aos nossos alunos e às pessoas mais novas, quando dizer assim, tens aqui um instrumento onde tu te podes divertir. E expressar, não é? E expressar. Tu consegues falar através deste instrumento. Pessoas que não conseguem... Falar, gritar, chorar, o que for, não é? Que era muito engraçado dizer, os japoneses, ou os chineses, ou os russos, ou o que for, não compreendem a nossa língua, não compreendem os poemas lindíssimos que escrevem nos nossos fados e choram e têm sentimentos. Como é que é possível? Porque a própria sonoridade Exato. do instrumento remete para... Sem dúvida que sim. Tem essa emoção implícita. E fazer perceber aos mais novos que isto é um instrumento nosso, que isto é um instrumento que precisa de ser renovado, que precisa de dar continuidade àqueles que criaram muito. Precisamente. Aquelas pessoas que fizeram tanto por este instrumento. Sim, neste momento já temos um repertório relativamente Nós que só temos vasto, não é? Sem dúvida, nós só temos que dar continuidade àquilo que as pessoas, aqueles guitarristas, aquelas pessoas que tanto deram para este instrumento, pegar neles e dar continuidade ao trabalho deles. E aí tu disseste há bocado, as minhas composições vêm um bocado dos vários géneros em que trabalhei. E tenho vários amigos meus guitarristas que dizem, foi super interessante, quando tu começas a tocar guitarra portuguesa, pronto, o fado não era uma coisa intrínseca em ti, não era. Eu ouvia, na altura, tinha o meu avô, daí o Poço, que eu de nome não tenho Poço, sou Marques, e fui a buscar o nome do meu avô materno, e foi uma pessoa muito importante na minha vida. E agora é o teu nome artístico. E é o meu nome artístico. Também porque as pessoas me conhecem por Poço, tanto aqui no Retaixo, me conhecem porque é o nome de família, e porque era uma pessoa que me dizia muito, e foi uma pessoa que sempre me ensinou muito, para além de ser músico amador, e da minha família, pronto, também vários músicos, todos eles amadores, terem um processo muito importante na minha vida. E o meu avô era muito engraçado, quando nós netinhos íamos, o meu avô, a gente não costumava jantar connosco, entretanto já faleceu, mas ele ia sempre para a sala lá de cima e não ligava à televisão, ligava à telefonia para ouvir a Amália. E nós todos netinhos contava uma história e ouvia um fado, contava uma história e ouvia um fado. Claro, tu acabaste por absorver isso. E eu no momento em que o meu avô já não estava entre nós, e no momento em que o Custódio me mete a guitarra nas mãos e eu começo a dar os primeiros acordes, foi género de um reviver de memórias. E disse, eu encontrei-me e é aqui que eu tenho que seguir. E pronto, e é uma homenagem também a ele e à minha família com que eu me identifico com o Rui Poço. Boa. E com muito gosto, como é o gosto do mundo. E diz-me uma coisa, Rui, atualmente tu estás a acompanhar quem? Acompanho várias fadistas aqui no Distrito de Casamento de Castelo Branco. Também, pronto, é uma questão de trabalho, tu sabes perfeitamente como é que funciona. Valéria Carvalho, Ana Paula. Vais rodando. Sim, vamos, claro. Há imensas... És guitarrista de serviço. Exato, guitarrista de serviço, com alguns projetos também a solo, onde faço também concertos a solo. Também com... Estás a preparar alguma coisa a solo neste momento? Sim, vamos preparando com calma.
quero preparar, ver se começo a trabalhar também num disco a solo, com as minhas composições, com composições também de alguns guitarristas. Vamos trabalhando com calma, o tempo ajudará-nos a caminhar. Boa, claro. Oh, Rui, já agora, pá, é da praxe, eu pergunto sempre pela guitarra. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, que tipo de unha é que tu usas e também saber da forma que usas, e depois gostava que falasse um bocadinho da guitarra que tu tens. Olha, eu uso umas unhas, que é umas placas A4, que vêm numas folhas A4, que nós recortamos e depois fazemos a unha. Mostra só a forma lá por casa. Fazemos a unha. Uma unha de Lisboa, portanto. Bem, isto as unhas acho que é um bocado de pessoa para pessoa. Claro. Nós também não usamos todos os mesmos sapatos. E isto é como se fossem os nossos sapatos. E eu utilizo por acaso agora tenho aqui esta amarela, também costumo usar uma verde, que é ligeiramente mais grossa, dependendo também dos temas e das guitarradas. Exatamente, do som que pretendes. Do som que pretendo também para diversos temas, faz diferença. Mas acho que o trabalho que vem antes das unhas e esse trabalho é que é importante. Exatamente. As unhas é importante e nós, aquelas unhas mais arredondadas podem ser melhor para a nossa sonoridade, aquelas unhas mais retangulares podem ser melhor. Isso depende sempre. Eu acho que o trabalho tem que ser feito em casa, independente. Até começámos com cartões do multibanco, aqueles cartões que falam de validade, até para isso serve. Eu lembro-me que a minha primeira unha foi feita com uma garrafa de água Vitalis. Aquilo era péssimo, mas para aprender a fazer o Ré maior chegava. Exatamente. Não, eu na altura, as primeiras que usei foi o do PVC. Sim. Aquelas, pronto, que era para tocar, aquilo depois acabava-se, mas não fazia mal. Aquilo, depois, quando se metia estas unhas, a gente também consegue andar, também andas bem de chinelos e também andas bem com os Nike, mas andas. Olha, não temos patrocínios, hein? Cuidado com a publicidade. Falando em publicidade, qual é a tua guitarra? Fala um bocadinho disso. A minha guitarra é uma guitarra do Alenic. Certo. É uma guitarra com que eu me identifico. Alexandre Fernandes, portanto. Alexandre Fernandes. É uma guitarra com que eu me identifico bastante. Fiz aqui as minhas primeiras composições. Aprendeste nesta guitarra? Não, aprendi numa guitarra que o Custódio me disponibilizou na altura. Não é a tua primeira, portanto? Não. Uma guitarra foi a primeira guitarra que eu tive foi uma guitarra do Custódio, uma Oscar Cardoso, sem fundo. Conheço bem essa guitarra. Exatamente. Já Acho que é conhecida. Já gravei com ela também. No mundo dos guitarristas. Comecei com essa. Tive o privilégio de começar com essa guitarra. Depois nós fomos falando, eu precisava de uma guitarra, pronto, e o Custódio indicou-me o Alexandre. E muito bem. E eu queria que a minha primeira guitarra tivesse alguma coisa a ver comigo e me caracterizasse um pouco e fosse um bocadinho diferente das outras. Então escolhi esta rosácea com um ponteiro dos relógios. Toda a gente brinca um bocadinho com isto, porque quando não utilizares a guitarra ou quando estiver pendurada vais pôr aí pilhas e isto vai dar as horas. É possível. Eu já ouvi alguém referir-se a esta guitarra como uma guitarra do Fado das Horas. Exatamente. Ela já vem com o Fado das Horas inserido. Exatamente, isto é uma guitarra especial. Mas compus aqui as minhas primeiras composições. É uma guitarra que eu gosto muito, tem uns médios lindíssimos e pronto. E vai ser sempre a minha primeira guitarra. A outra comecei a aprender, mas esta vai ser a minha. Foi a minha primeira guitarra e é uma guitarra, pronto, como a gente costuma dizer, é a nossa menina.